Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez um Momento Inédito Viável. Muito boa noite, muito obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson... Tá fraco o público, agora sim. Não, é porque eles não tinham ainda ouvido a sua voz. Sim. À medida que ouviram com mais força... Começando a semana, né? É, exatamente. O que você traz pra gente aí, Emerson Wesley Dias? Bom, hoje eu vou falar, uma ouvinte que nos escreveu, a Rosane Silva, que inclusive está fazendo aniversário hoje, né? Aproveito aqui no ar para dar os parabéns para ela. Parabéns a Rosane, nossa ouvinte aqui, todas as terças e quintas, está aqui no Dial 740M. Seguinte, eu falei aqui esses dias de competência, inteligência e virtude, né? Até a gente falou da questão aí dos caras que estavam presos, enfim e tal. E ela falou o seguinte, tá bom, e onde entram os talentosos e principalmente o que eu preciso para ser um empreendedor? Falei, bom, pergunta interessante, né? Porque competência, inteligência e virtude eu não abordei talento. Mas, na minha visão, o talento ele é um grau acima da competência, né? Por quê? Tá. O talentoso é aquele que, numa condição específica, ele faz algo além daquilo que todos fazem. Você falou aqui agora há pouco de duas pessoas que passaram em Harvard, né? São pessoas competentes, mas que por conta do seu talento conseguiram um feito que outros não conseguem. Ou seja, é uma capacidade de ser diferenciado no que faz. E por quê? Ele é diferenciado no que faz e é específico. Você falou também do Neymar, né? Que deu um exemplo aí dos grandes que são exportados, né? Sem dúvida. O que o Neymar tem de diferente dos outros? Talento. Porque competência todos os outros têm, né? Você conhece um monte de atacante, mas ele tem um talento diferenciado no campo. Né? Se você vê o Neymar cantando, já não é o mesmo talento, né? Se ele for jogar basquete, jogar vôlei, também não é o mesmo talento. Então é específico no futebol. Então o talento está condicionado a uma condição específica, que é um grau a mais de competência. Certo. E aí, pegando esse ponto, né? Sempre quando a gente fala de talento, vem a história, mas e o dom, né? A pessoa nasce com um dom? Eu sou partidário de que não. Eu sou partidário de que o dom você desenvolve, porque não adianta eu receber alguma coisa, né, divina e não colocar em prática. Então eu não vou desenvolver o dom. Sem dúvida. Aí, mas o Mozart com 5 anos de idade compunha músicas. Bom, tá bom, o Mozart era um cara numa população de quantos milhões que existiam naquele momento, né? Você pode ir até para reencarnação, para dizer que o cara já tinha uma vida passada que tinha aprendido e já, portanto, ele só deu continuidade, né? Então, e aí você falou do Neymar, pode ser que a gente tenha milhares de Neymares aí, exatamente. Só que se ele não desenvolver, né, realmente... Né, não tiver a oportunidade também, né, não dúvida. vai desenvolver. Então o talento é uma coisa, né, uma dádiva, enfim, mas eu também considero o dom como uma coisa também do campo do talento. E o Gardner dizia o seguinte, né, sobre uma coisa que é diferenciada, que é o gênio. Né, muita gente fala, o filho, né, não, meu filho é um gênio e tal, etc. O Gardner definiu o gênio como aquele que oferece uma contribuição universal, que transcende cultura e tempo. Tá. Esse cara é um gênio, o Platão é um gênio, né, da filosofia, Goethe é um gênio, né, da poesia, enfim, da escrita. Então esses caras, eles transcendem, né, cultura e tempo. Em todo o tempo que existir, esses caras serão gênios, né? Então, quer dizer, já é uma condição para pouquíssimas pessoas, né? Vai fechando ali o funil, exatamente. Né? Então, gênio, talento, dom, e tudo isso a gente pode desenvolve a partir de uma coisa, que é o interesse. Tá. E o interesse também vai divergir de uma coisa que é proficiência. Por que eu estou falando isso? Porque quando a Rosane pergunta qual que é a competência necessária para ser empreendedor, eu digo que é o seguinte, basta ter vontade. Por quê? Porque se você tem interesse, geralmente você vai querer desenvolver um pouco do seu interesse, né? O nosso amigo Bardage aqui, ele tem interesse na literatura, ele tem interesse em artes, ele tem interesse em vários campos do conhecimento humano, né? Agora, quais deles ele desenvolveu proficiência? Nem todos, né? Então o interesse... O que é desenvolver proficiência? A desenvolver proficiência é a capacidade que você tem de, a partir de um interesse, conseguir ser um professor, um perito, né? Um técnico, um consultor, né? Um expert naquele assunto. Tá. E isso é muito importante, porque muita gente diz o seguinte, olha, eu vou começar a fazer palestra porque eu gosto de falar de futebol. Mas você tem proficiência no tema? Porque as pessoas também não querem ouvir você falar de uma coisa que você gosta, elas querem ouvir uma coisa que você sabe. Sem dúvida. E saber tá ligado com proficiência, não com interesse. Eu gosto de música, mas eu não tenho proficiência em música, entendeu? Então, a proficiência é um algo a mais, que é a parte que parte do interesse e que aproxima do talento, né, do gênio, do dom. Por quê? Porque você vai desenvolvendo a técnica para desenvolver aquilo. Talvez você tenha uma aptidão natural, mas se você não praticar, você não vai desenvolver proficiência. Acaba não desenvolvendo. E por que eu toco em proficiência? Porque eu quero dar 2 exemplos aqui de 2 grandes empreendedores brasileiros
que têm características completamente diferentes e que atuaram no mesmo negócio. Tá. O Brasil tem 2 grandes escolas de inglês, a Wizard e a WiseUp. A Wizard foi fundada pelo Carlos Martins, que acabou virando o Carlos Wizard. Ele era um professor de inglês que começou uma escola, desenvolveu um modelo de franquia e depois de, acho que 30 anos de escola, ou 25 anos de escola, vendeu todo o grupo por 1,9 bi de reais. Começou com $5 mil, a primeira empresa, a primeira escola. Olha só. Ele desenvolveu a proficiência e aprendeu a ser empreendedor. O outro, que é a escola WiseUp, que é do Flávio Augusto, esse cara era um vendedor. Ele vendia cursos de inglês. Aliás, ele nem falava inglês, ele aprendeu a falar inglês recentemente. Né? E desenvolveu uma escola de inglês. Por quê? Porque ele teve a capacidade, né, e a competência de reunir pessoas que tinham proficiência no tema e ele simplesmente foi vender a ideia e soube administrar. Ou seja, ele gerou a ideia e trabalhou na execução da ideia. Mas você vê, 2 caras com perfis completamente diferentes, um com proficiência na matéria e o outro não, e desenvolveram negócios similares. São as 2 maiores escolas de inglês do Brasil hoje. Mas eles têm um olhar diferenciado, né, Emerson? Posso dizer isso? Eu acredito que é mais a execução diferenciada. Porque muita gente gera ideias, mas poucos implementam. Entendi. E gerar ideias, eu defendo que gerar ideias é uma aptidão natural do homem. Né? Se a gente estiver numa ilha deserta, a gente vai ter que se virar para sobreviver. Olha aí a criatividade aparecendo. Né? Na necessidade, a gente desenvolve a criatividade. Agora, a execução, quando a gente não tem a necessidade, talvez a gente não treine a execução. Ali. E aí geram-se um monte de ideias e não se aplica nada. E quando você aplica a ideia, aí sim você tem empreendimento na mão. Percebe? Então, para eu ser um empreendedor, eu não preciso de nada disso, de ser um gênio, de ser talentoso, né, de ter um dom. Não, eu preciso de uma boa ideia e uma boa aplicação prática daquela ideia. Tá certo. Percebe? Então, e isso é ótimo, acredito, inclusive para os nossos ouvintes, as pessoas que também estão vivendo aí, muitas vezes, numa situação, como você disse, chega numa praia, né, acaba, né, desembarcando num lugar onde, numa situação aí, de pura necessidade, né, e acaba desenvolvendo um projeto. Exatamente. Em cima disso, né? Você tem Robinson Crusoe, você tem o filme Náufrago, né? Isso. Tá aí contando histórias, reais ou não, mas de pessoas que tiveram que desenvolver sua criatividade para sobreviver. Né? Ou seja, a necessidade os transformou em pessoas criativas e empreendedoras. E a frase aí que você trouxe a frase hoje? Trouxe a frase, eu trouxe várias aqui, mas eu vou citar uma só, que é do nosso amigo Francis Bacon, que eu não sei se você sabe, Francis Bacon em português é Chico Toicinho, né? Francis Bacon. Obrigado, né, pela tradução. Chico Toicinho. É simultânea. Então o Chico Toicinho dizia o seguinte, né? Que o homem deve criar as oportunidades e não somente encontrá-las. E tem tudo a ver com o que você falou aqui. Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Bom, Emerson, deixe os seus contatos aqui também pra gente, aqui pros nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais tem a fanpage O Inédito Viável no Facebook e tem no YouTube o canal O Inédito Viável. Inscreva-se.